Então vamos agora agradecer a Jesus por estarmos aqui. Vamos esquecer um pouco a nossa vida lá fora, os nossos problemas. Vamos tentar unir o nosso coração, os nossos sentimentos, aos nossos protetores, à nossa família espiritual que está presente, para que possamos sentir o seu abraço, o seu carinho para conosco, para a nossa jornada terrena. Que a luz do Pai possa estar nos abençoando a todos aqueles que coordenam os nossos trabalhos, nossos amigos poetas, pintores, médicos, enfermeiros e todos aqueles que compõem nosso grupo, que sempre estão conosco neste trabalho, levando o alimento ao espírito, pois sabemos, compreendemos e acreditamos que a cura do espírito é que nos levará à felicidade. E que essa luz do Mestre esteja nos abençoando, nos amparando e dirigindo os nossos trabalhos da noite. Que a paz do Mestre esteja sempre conosco, nos intuindo no caminho do bem, no caminho do amor, no caminho da caridade. Que seja feita sempre a sua vontade, que assim seja. Muito bom, hoje quem vai falar com a gente é o César, por favor. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, dos itens 6 a 8. Tá? Esse capítulo, ele nos remete ao Evangelho de Mateus, onde ele trata de uma parte do Sermão do Monte, tá? Que é o Sermão das Bem-aventuranças. Só que as bem-aventuranças não fazem parte dessa conversa de hoje. Hoje nós vamos falar sobre observar os pássaros do céu. Então, as bem-aventuranças é tema de uma outra palestra, né? Como nós vamos tratar especificamente desse capítulo, dos itens 6 a 8 desse capítulo, as bem-aventuranças, então, como nós dissemos, vai ficar para o próximo. Então, nós vamos começar imaginando uma cena, né? Uma pessoa andando na rua e pensando assim: poxa, por que os passarinhos têm tanta vantagem, têm tanta facilidade na vida deles? Eles ficam voando de um lado para o outro, ficam naquela algazarra muitas vezes, aqueles bandos de passarinho, né? E eu que trabalho tanto, ralo tanto, eu tenho que correr atrás de comida, tenho que correr atrás de filho, correr atrás de trabalho, correr atrás de tudo, enquanto os passarinhos vivem essa vida de mordomia, né? Então, nós vamos pensar se esse sujeito que está com esses pensamentos, se ele tem razão. Tá? Nós sabemos que Deus proveu o alimento para todos os animais, para todas as plantas. Tudo que é ser que está no planeta, Deus cuida, Deus olha. Tá? E a gente não imagina, quando a gente pensa dessa forma, muitas vezes a gente não pensa, né, no trabalho que tem os passarinhos. Agora, essa dúvida, ela ocorre com a gente por quê? Nós temos o nosso problema de consciência, né? A nossa consciência nos cobra muita coisa, né? E tem um comprometimento com as obras de Deus que a gente não acompanha, que a gente não segue, que a gente não faz nem sempre como deveria fazer, né? Então, a gente tem um relaxamento para seguir os passos que Jesus deixou para a gente seguir. Tá? Deus, ele não cuida mais das aves do céu e nem dos lírios do campo do que a nós. Né? Ele cuida de forma geral, ele cuida de tudo igual. Então nós vamos pensar, será que os passarinhos vivem só de algazarra, só de festa? A vida deles é só isso? Né?
Nós sabemos que não. A luta diária de uma ave para se manter viva é muito grande. Vocês já imaginaram o tanto que eles têm que fugir de predador, alimentar filhote, fazer ninho, buscar água, fazer tudo o que tem que fazer? As plantas também têm o seu sofrimento, porque as plantas, muitas vezes, têm que ficar estendendo as raízes por uma distância muito grande para conseguir buscar a água que ela precisa. São atacadas por praga, muitas vezes elas são arrancadas indiscriminadamente, isso quando não vem, quando não aparece uma queimada e acaba com tudo, né? Então as plantas também acabam sofrendo, são todos os seres vivos que acabam tendo problemas, né, de toda ordem, que causam sofrimento, né? Mesmo assim, todos os seres vivos irracionais fazem a sua parte no dia a dia, não se preocupando com o dia seguinte, porque simplesmente eles confiam. Eles têm uma fé incondicional no plano de Deus. Mas vamos pensar, né? O que é ter fé? Mas o que é ter fé? Fé é confiar, é ter uma convicção profunda de crer, mesmo sem evidências que comprovem a verdade daquilo que se acredita. Então, basicamente, fé é isso, é a gente acreditar incondicionalmente. E é o que os animais fazem, né? As plantas, é o que eles fazem. Diferente, a fé é diferente de só acreditar, porque quando a gente só acredita, quando a gente só confia, né, nós precisamos de evidência ou experiência passadas que fazem essa comprovação para nós. Mas vamos complicar um pouquinho mais essa nossa conversa e pensar por que nós, os encarnados, dotados de inteligência racional, não temos a mesma fé que os nossos irmãozinhos irracionais. Nós não temos essa mesma confiança que tem os animais, essa mesma confiança que tem os vegetais, né? Por que nós não temos? Né? Porque nós temos isso aqui, né? Nós achamos que atrair riqueza, que nós acreditamos que vão ser nossas para sempre, são o principal objetivo da vida. Nós achamos que juntar tesouros na terra é o principal, tá? Nós esquecemos que no final da nossa jornada, né, quando nós fomos chamados para passar para o lado de lá, nós não vamos levar nada. Nós vamos partir para a espiritualidade sozinhos, do mesmo jeito que nós chegamos, levando apenas o que nós somos. Nós não vamos levar nada de material, vai ficar tudo aí. Nós esquecemos, é constante isso, tá? Da gente se esquecer que nós estamos aqui para nos livrarmos das nossas faltas, dos nossos vícios que nós cometemos ao longo de vários milênios, aonde nós tivemos as reencarnações sucessivas, tá? E nós não obtivemos sucessos na nossa reforma íntima, tá? E isso é uma lei universal de evolução, é uma lei divina. Nós somos obrigados a evoluir. Ninguém pode chegar nesse planeta e falar assim, não, eu quero continuar do jeito que eu estou. Pode continuar, mas você vai voltar até o dia que você entender que você tem que evoluir. E para evoluir, só com a reforma íntima. Tá? Então, por isso que muitas vezes, por esse acomodamento que a gente fica, né, muitas vezes nós acabamos utilizando somente o sentido literal das palavras de Jesus, sem considerar o real e mais profundo sentido do que ele disse. Quando nós vemos que devemos olhar as aves do céu e os lírios do campo, que não se preocupam com o que comerão e vestirão, se não prestarmos atenção, somos levados a entender que temos o direito de viver na preguiça, sem nos preocupar com nada, deixando tudo nas mãos de Deus. Tá? Então a gente pega e fala assim, mas Jesus falou para a gente ficar lá olhando as plantas, olhando as aves, sem fazer nada. Então nós temos o direito, é Jesus que falou para a gente, mas a coisa não é bem assim. Tá? E esse entendimento literal das palavras de Jesus, a gente usa para justificar nossas faltas e o nosso egoísmo. Tá? Mas a coisa não funciona desse modo. É certo que Jesus
disse para a gente: não vos inquietei, pois dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que iremos vestir. Está lá em Mateus 6, 31 e 34. Mas será que quando Cristo disse isso, a intenção dele era que a gente ficasse inativo, que a gente ficasse parado, pensando, esperando tudo cair de mão beijada no céu? A resposta é não, né? Então nós vamos pensar de novo lá no passarinho e vamos pegar o exemplo do João de Barro, né? A gente usa o exemplo do João de Barro porque ele dá uma alegoria muito interessante. Porque o bichinho, aquele passarinho daquele tamanhozinho, ele é engenheiro, ele é pedreiro, ele é servente, ele faz tudo sozinho, não precisa da ajuda de ninguém. Ele vai lá nas biquinhas, busca água, busca terra, passa o matinho. Eu não sei se vocês já viram o João de Barro fazer a casinha dele, ele pega umas graminhas, uns matinhos, passa no barro, vai com aquela bolinha de barro, com uma graminha no meio e vai fazendo a casinha. E é tão interessante, a engenharia dele é tão grande que ele, primeiro, ele constrói a porta para o lado de onde tem o vento mais quente, que é para a casinha ficar aquecida. Ele faz a casinha dele face sol. A gente sempre tem uma casa que face sombra, né? Mas o passarinho faz... Ele faz um cômodo dentro que evita que a cobra entre para pegar o filhote, porque ele faz umas paredes que a cobra não consegue contornar para pegar o filhote lá dentro. É muito difícil acontecer de uma cobra entrar numa casinha de João de Barro. Então, vocês verem, para vocês verem a inteligência do bicho, como que ele usa aquilo que Deus deu para ele, tá? Para conseguir fazer tudo isso. Dizem até que o papagaio não anda com João de Barro porque ele tem medo de virar servente, né? Então, ele não faz esse favor, não. Então, Deus coloca à disposição do João de Barro todos os recursos necessários para a sua sobrevivência. Ele encontra o barro, os gravetos para fazer a casa e o ninho, encontra o alimento, mas ele tem que trabalhar, ele tem que ir ao encontro do que ele necessita. Nada surge para ele como um passe de mágica. Ele não fica lá sentado no galinho esperando cair o barro para ele fazer a casinha, né? E as plantas também, principalmente as flores, que com essa roupagem bonita, né, um dia elas vão ser arrancadas, e nem por isso elas deixam de ter utilidade na sobrevivência no meio ambiente, né? Elas acabam servindo principalmente de alimento para tantos insetos, né, que sem esses insetos a manutenção da vida humana no planeta fica impossível. Porque para vocês imaginarem, se acabar as abelhas do planeta, as pessoas vão morrer de fome. Tá? O risco de se acabar com as abelhas é grande por isso. Se acabar a abelha, nós vamos todos morrer de fome. Então, esses exemplos, né, que Cristo utilizou, das aves do céu, dos céus e dos lírios do campo, eles foram para nos mostrar que nós não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã, que não é para a gente ficar sem fazer nada, é para a gente não se preocupar com o dia de amanhã, tá? E que nós não precisamos de ficar acumulando tesouros na vida, tá? Pois os ladrões roubam, tá? E nós precisamos de acumular tesouros no céu. Mas para acumular as riquezas do céu, nós temos que fazer a nossa parte, assim como os pássaros e as flores. Temos que buscar com o nosso esforço o suprimento para as nossas necessidades. Nós temos que realizar a nossa reforma íntima. O próprio Jesus, quando ele esteve entre nós, né, o que ele fez? Ele realizou muitos milagres. Mas ele não ia até as pessoas doentes. Ele não ia até aqueles que precisavam do seu auxílio, que precisava da sua cura, que queria uma cura. O que ele fez? Tá? Vocês lembram do caso do paralítico, aquele que ele desce, os amigos vêm com a cama dele e desce pelo telhado? Né? Nesse caso, o que aconteceu? Tá? Ele não poderia ir até Jesus, o paralítico. Ele não andava, não tinha como ele ir. Existia a roda já, mas não existia cadeira de roda. Então, ele precisava de alguém que o levasse. Os amigos o levaram. Tá? Chegou lá, o
que aconteceu? Os amigos fizeram a parte deles, foram lá e levaram ele. Isso é solidariedade, é amor, é aquilo que Jesus ensinava. Tá? Jesus também fez a parte dele, foi lá e curou o paralítico. E aí o que ele falou? Toma a tua cama e anda. Ou seja, até o paralítico teve que fazer a parte dele. Porque se ele não pegasse essa cama e saísse andando, ele ia ficar na cama o resto da vida. Então ele teve que ter fé, teve que pegar a cama dele, fazer a parte dele e sair andando. Né? E nós tivemos tantos outros casos na mesma condição, né? Nós temos lá na ressurreição de Lázaro. Não vamos entrar no mérito da questão se a ressurreição foi milagre, se não foi, porque isso é um assunto mais complexo. Mas quando ele chegou lá para fazer a ressurreição de Lázaro, o que ele fez? Jesus chegou lá na frente e falou assim: retirem a pedra que fecha a entrada. Quer dizer, quem vai para ressuscitar uma pessoa, ele não podia estalar o dedo e a pedra cair? Poderia, mas não. Ele deu a oportunidade dos homens que estavam lá fazer a parte deles. Façam a sua parte, retira a pedra. Tá? E quando ele retirou a pedra, ele mandou Lázaro. O que ele fez? Lázaro, venha para fora. Então, Lázaro também fez a parte dele. Então, nós temos vários exemplos. Tem a cura do cego também, né? Que quando ele abaixa, ele pega, faz um bolinho de terra com saliva, né? Ainda bem que ele estava cego, né? Ele não viu Jesus fazer aquilo, ele passou aquilo no olho dele, né? Mas ele pegou aquilo, né? E depois o que ele falou para o cego? Vai lá no poço de Siloé e lava, né? Também o cego também teve que fazer a parte dele. Então nós somos sempre convidados a fazer a nossa parte. Então essas passagens nos mostram que se nós nos colocarmos na passividade, na indolência, com certeza nós vamos morrer de fome, porque Deus se compromete a nos ajudar, e ajudar é dar subsídio para que nós façamos a nossa parte, e não que Deus venha ou mande os anjos do céu chegar aqui e falar assim: não, vamos resolver todos os teus problemas. Ah, você está com o teu serviço atrasado? Não, daqui que eu vou fazer para você. Ah, você tem que fazer isso? Não, espera aí que eu vou lá e faço. Não, isso não vai acontecer nunca. Ele vai dar subsídio para você fazer e nós temos que fazer a nossa parte. Né? E se a gente for procurar no Novo Testamento, nós vamos ver, né, como eu já disse, que em momento algum Jesus foi até as pessoas. Sempre foi ao contrário. As pessoas é que buscavam Jesus. Ele só curou aqueles que o esperavam pelas estradas, que iam até o encontro dele, tá? Que subiam em árvores, né? Como foi o caso de Zaqueu. O que aconteceu? Zaqueu, ele era pequenininho, no meio daquela multidão, dificilmente Jesus ia conseguir encontrar ele, ia conseguir ver o Zaqueu no meio daquele povo. Então, o que aconteceu? Zaqueu mudou a perspectiva de visão. Ele subiu numa árvore, ele se fez mostrar para Jesus. Tá? E aí Jesus viu e acabou conversando com ele e acabou indo jantar na casa dele. Então, todos foram até Jesus. Cada um fez a sua parte. Jesus só atende aqueles que o buscam, pois o Cristo sabe do nosso livre-arbítrio. E se não o buscarmos, é por nossa livre e espontânea vontade. Se a gente não busca Jesus, ele não vai vir atrás da gente. Ele sabe que nós temos o livre-arbítrio, ele sabe que quando nós queremos, a gente faz. Quando nós não queremos, não é ele que vai vir querer pela gente. Tá? Então, nós temos que mudar, né? Mudar a nossa perspectiva, mudar nossas atitudes, mudar o nosso comportamento, modificar nossas ações. Por quê? É o caminho da nossa reforma íntima. Tá? Então, nós podemos entender de tudo isso que nós devemos de cuidar de fazer a nossa parte, com fé e confiança na presença de Deus em nossas vidas. Não se preocupando com o que aconteceu ontem, nem com ansiedade pelo que poderá acontecer amanhã. Por isso é que Jesus disse: não vos aflijais pelo dia de amanhã, basta a cada dia sua própria aflição.
Está lá em Mateus 6,34, né? O remorso, ele é um excesso de culpa quando a gente está consciente dos nossos erros, né? Ninguém tem remorso se não se arrepender, ninguém tem remorso se não reconhecer os erros. O remorso, ele vem pelo reconhecimento dos nossos erros. Mas nós precisamos entender que nós estamos encarnados passíveis de erros. Afinal, o erro faz parte da nossa jornada. Então, devemos tentar repará-lo e seguir em frente. Pelo que eu saiba, aqui não tem ninguém que é espírito puro, né? Não tem ninguém que tem um parzinho de asa que vai voar, né? Então, nós estamos todos no mesmo barco. Se nós estamos aqui, é porque nós estamos precisando de uma reforma íntima, tá? Cada um dentro da sua necessidade, cada um dentro do seu grau de evolução, mas nós precisamos de entender que nós estamos encarnados e, como encarnados, a gente comete o erro, né? Até tirar uma prancheta fora do lugar, né? Mas acaba acontecendo isso. A gente erra, todos erramos, não tem, faz parte da nossa, exatamente para errar é que a gente vai aprender. E a preocupação excessiva com o futuro dá origem à ansiedade. E assim, nós sofremos por antecipação. Sofremos pelo que achamos que pode ser ruim ou pode dar errado, quando, via de regra, ocorrem ao contrário. Vocês já repararam isso? Que muitas vezes a gente, isso não vai dar certo, isso vai acontecer, a gente acha que vai dar tudo errado, e no fim acaba dando certo, tá? E a gente acaba nem se dando conta disso, tá? E se esquece até de agradecer pelo que não deu errado. Hoje, nós já conhecemos a terceira revelação, que é a doutrina espírita, e sabemos que somos eternos, e podemos entender o que Jesus disse para não amontoarmos tesouros na terra, onde o ladrão rouba e a traça rói, mas devemos amontoar tesouros no céu. Esse é um convite para enriquecermos o nosso espírito com valores espirituais, porque esses são eternos. Toda necessidade de bens materiais é porque nós estamos encarnados. Nós temos essa necessidade, nós estamos aqui, a gente tem que comer, a gente tem que vestir, a gente tem que trabalhar, tem conta para pagar, né? Mas nós estamos num mundo de matéria densa, numa matéria física, né? Então, é importante nós fazermos tudo isso e nós temos que viver essa vida material. E o Cristo disse, né, numa oração, quando ele já estava bem perto de ser crucificado, ele falou para o Pai, né? Pai, não peço que os tireis do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, Jesus pediu o quê? Para que nós fôssemos santificados, né? Santificados, o que é? É nós realizarmos a nossa reforma íntima. Então, ele não queria que nós não sofrêssemos, que nós não passássemos pelo mal. Ele queria, sim, que nós fôssemos santificados. E como santificados, o que vai acontecer? Nós vamos saber lidar com os problemas, vamos saber lidar com as frustrações, com a ansiedade, com a preocupação, com o remorso, com tudo isso, né? Com isso, ele deixou claro que nós temos que viver no mundo nossa encarnação e que temos que ter bens materiais, mas sempre dando o real valor, sem nos esquecer que as coisas do Espírito são as mais importantes, pois as coisas do Espírito são eternas, as coisas materiais são passageiras. E a prova disso é que a gente, voltando os olhos para a história, nós vamos ver, né? Quantas pessoas vocês já viram, né? Ricas, pessoas ricas, milionárias, famosas, né? Pessoas poderosas que morreram e deixaram tudo que juntaram para trás. Será que valeu a pena tudo que essas pessoas fizeram? Será que toda a riqueza que eles arrecadaram, da maneira como eles usaram, se foi para humilhar, para submeter, explorar pessoas, explorar comunidades,
explorar muitas vezes até um país inteiro, né? Será que tudo isso valeu a pena? Com certeza não, né? Os problemas fazem parte da dinâmica das nossas vidas. Desde que Deus disse, do suor do teu rosto buscarás o alimento para o teu corpo. Isso aqui também é uma outra situação um pouco controversa que não vale, que nós não vamos entrar aqui, né? Que foi lá para Adão e Eva, lá no paraíso, que Deus falou isso aqui para Adão, né? Mas desde aquela época lá já estava sentenciado que nós teríamos que estar reencarnados, passar por tudo que nós passamos, tá? Para buscar o alimento para o corpo, para a gente cuidar do corpo, né? Então, tudo isso é o que veio com essa lição de hoje. Então, vamos fazer uma rápida reflexão e pensar nos problemas que nós tivemos 15, 20, 30 anos passados. Muitos desses problemas nós nem vamos nos lembrar. Alguns pode ser ainda que persistam, que estejam aí, coisa que aconteceu e que desde aquela época tem reflete na nossa vida, né? Mas a grande maioria desses problemas, se vocês forem pensar e analisar, vocês vão ver que foram pedras de tropeço que nos impulsionaram para cima, tá? A maior parte dos problemas que a gente passa acaba fazendo com que nós aprendamos com ele, com que nós consigamos subir um pouquinho mais na nossa evolução espiritual. Por isso, vamos sempre lembrar da lição do Mestre Jesus. Não se turbe o vosso coração, não vos aflijais pelo dia de amanhã. Olhai as aves dos céus, que não semeiam nem colhem, não armazenam em celeiros, e Deus não deixa que lhes falte o alimento. Tá? Então, a mensagem da nossa conversa de hoje foi essa aqui, né? Para a gente não afligir o coração, porque Deus está conosco, né? Jesus está acompanhando a gente, nós temos os amigos da espiritualidade, né? E não precisamos de passar por aflições, porque Jesus está conosco. Tá? Era isso que eu tinha para hoje, que assim seja. Inspira e expira. E vá se conectando com esse campo de força que se faz presente ao redor de cada um de nós. Deixe que a música possa estar em você, penetrando por todos os poros. E vamos agora começar a tentar reconhecer o que nós estamos sentindo neste exato momento. E ao fazer isso, vamos prestar atenção na mensagem que a nossa mente quer nos enviar, através do nosso corpo. O que você está sentindo agora? Aquilo que chamamos de emoção ou sentimento. Perceba qual emoção, qual sentimento neste exato momento aflora em você. Perceba no seu próprio corpo físico se há alguma parte, algum lugar que esteja em desconforto ou apresente dor. E leve toda a sua atenção ao inspirar para este lugar. Você inspira pelas narinas e mentalmente você dirige o ar para essas regiões do seu corpo. E ao expirar, você mentaliza que tudo isso possa estar se esvaindo de você. Vá percebendo o seu corpo.
E vá tentando dar nome a tudo que você sente. Talvez você conheça o que você está sentindo com o nome de angústia. Talvez o nome seja medo, raiva, ou até mesmo euforia. O que quer que seja, dê nome a essa sensação agora. E mesmo se você não estiver sentindo nada, isso também é uma mensagem. Então fique presente neste momento, com o seu corpo, e perceba as mensagens que a sua mente te envia. Muito bem. Agora que você já fez essa autoanálise, vamos liberar tudo aquilo que estamos segurando em nosso corpo. Muitas vezes, você pode ter percebido alguma tensão, alguma dor, alguma área que te chamou mais atenção. Então, novamente, inspire e leve o ar até essa área do seu corpo através da sua imaginação. E ao expirar, permita que o ar saia leve, deixando ir para fora junto com o ar toda essa sensação. E tudo isso se dissolve na sua frente. Faça mais algumas inspirações e expirações e deixe sair todas as sensações que possam estar te incomodando. Agora, vamos reorientar a nossa atenção para aquilo que nós realmente queremos. É muito importante dar à nossa mente algo que ela possa se focar. Uma visão clara do que nós realmente queremos. Se você tem dúvidas de como fazer isso, faça uma pergunta para a sua mente agora. O que realmente eu quero? O que realmente eu quero? Qual a mudança que realmente eu quero para mim agora? E vá permitindo que a sua mente te mostre isso por meio de sons, imagens, emoções, ou da forma com que ela queira se comunicar com você. Repita novamente, mentalmente. Qual é a mudança que eu quero fazer na minha vida agora? Calmamente, permita que a sua mente te mostre algumas respostas.
Muito bem. E ao notar isso, ao perceber essas respostas que a sua mente te mostra agora, pergunte-se: por que realmente eu desejo mudar? Por que eu quero fazer isso? Essas perguntas te dão motivação e energia necessárias para começar a fazer a mudança que você tanto deseja. Novamente, deixe bem claro para você o porquê você quer fazer essa mudança. O que essa mudança trará de benefício na sua vida? E deixe que a sua mente te mostre as respostas e vá sentindo a energia da motivação surgindo no seu corpo. Agora se pergunte, mentalmente: o que eu vou fazer para começar a implementar essa mudança? O que eu vou fazer para começar a implementar essa mudança? O que depende de mim para que tudo isso aconteça? Quais são as ações específicas que eu posso tomar de imediato para que essa mudança aconteça? Vá anotando as imagens que se formam na sua mente, os sons, as emoções que você sente no corpo quando você faz essa pergunta. O que eu preciso fazer para começar a implementar esse plano de mudança? Vá anotando, vá percebendo o que a sua mente te traz. Pouco a pouco, volte sua atenção com muita gentileza para a sua respiração. E passe a prestar atenção na inspiração e expiração, percebendo como está a sua energia nesse momento. Perceba seu corpo. Deixe seus pensamentos fluírem livremente agora. Solte todas as tensões e sinta-se bem relaxado. Tudo agora se remete ao lugar que você se encontra no tempo e no espaço. Então, deixe que a sua respiração te ajude. A vida apoia e incentiva as suas mudanças. O universo também apoia você. Imagine o tipo de pessoa que você é, as qualidades que possui, as sensações de segurança, o amor que você tem por você mesmo. E imagine o seu eu ideal. Qual é o seu eu ideal? Comece a tornar essa imagem maior, brilhante e mais nítida entre o seu eu e o seu eu ideal.
Entre no seu eu ideal. Para alcançar isso, haja como se estivesse dirigindo um carro que pede que você olhe para o espelho retrovisor de vez em quando, mas que mantenha o foco no destino onde quer chegar. Permita que sua autoestima aumente, respeite-se, ame-se, valorize-se. Agora, mais calmo e concentrado. Esteja aberto às seguintes afirmações, mas lembre-se de que a sua consciência só acolhe aquilo que realmente é importante para você. Lembre-se que seu corpo sabe exatamente o que precisa e sua consciência interior reconhece sempre o melhor caminho. Repita para você mesmo. Eu sou confiante e seguro de mim mesmo. A confiança vem naturalmente para mim. Eu sou livre para ser eu mesmo. Eu sou único. E desenvolver a confiança melhora a minha vida. Eu permaneço persistente para superar os contratempos. Eu sou digno do amor. E eu acredito que posso alcançar qualquer coisa que eu queira. Eu tenho uma bondade interior que brota naturalmente. Eu digo aos outros como me sinto, com segurança e confiança. E eu gosto mais de mim a cada dia. Eu expresso sem medo da rejeição aquilo que eu penso. Eu confio na minha capacidade diante dos desafios da vida. Eu me amo. E assim, inspire e expire profundamente. E vá levando a sua atenção para os seus pés, para as suas pernas, para o seu tronco, quadril, para os seus ombros, para a sua cabeça. Perceba-se mais e mais relaxando. Todos nós sabemos que podemos realizar para que as coisas mudem em nossa vida. Todos nós sabemos que podemos realizar coisas em nossas vidas. Todos nós sabemos que somos importantes e a importância que tenho me impulsiona. A importância que tenho vem
de sermos filhos de Deus. Todos nós nos reconhecemos como filhos do Pai maior. Todos nós somos capazes de amar. E assim, a partir de hoje, você tem condições de realizar a sua mudança. Realizar o que precisa ser trocado. Sendo assim, a essa equipe maravilhosa que nos assistiu aqui esta noite, o nosso coração resplande em gratidão. A Jesus, nosso guia e modelo, gratidão pela assertividade, enquanto presente nessa existência, disposto a ser aquele irmão que acolhe, que realiza, aquele irmão que ama verdadeiramente, incondicionalmente, a toda a humanidade. Fiquem com Deus e que Jesus os ampare hoje sim. Que assim seja.